Um bom dia a todos, que Deus os abençoe. É uma alegria muito grande estarmos novamente aqui com vocês, hoje pela manhã, para conversarmos sobre a obra O Livro dos Espíritos. Até esqueci de avisar a casa que eu ia pedir que o ingresso de entrada fosse o Livro dos Espíritos, que vocês trouxessem o de vocês, né? Seria até mais interessante. Eles estão emprestando alguns livros aí, para quem quiser e poder usar, pelo menos em grupo aí de 2 ou 3 pessoas, alguns livros dos Espíritos. Nós vamos passar então uma manhã aí de trabalho. Vou botar vocês para trabalharem também junto comigo em torno dessa obra tão importante que neste ano completou 160 anos de existência. Veja, a casa tem 15 anos a menos do que essa obra, então, né? 15 não, dá 145 para 160 15 anos a menos. Então veja que é uma casa de 1872, né? Então, como a gente vai fazer? A gente vai conversar com vocês até 10h30, aí faremos o intervalo, não é isso? De 10h30 às 11h, e depois continuamos até 12h30, ok? Vocês aguentam a parada? Então é isso. Bom, eu estou com o meu chazinho aqui porque eu estou muito gripado, a garganta está incomodando, e a água morna é melhor do que a água fria. Como eu brinquei ontem, vocês não podem ter inveja que eu estou tomando meu chazinho aqui, porque se tiver inveja, vocês não vão evoluir na escala espírita. Então, por favor, não tenham inveja de eu estar tomando o chazinho aqui e vocês não. Como a gente vai então fazer? Vamos aprofundar algumas coisas dessa obra. Eu vou fazer uma apresentação aí de uns 30 minutinhos, aí abro para questões. Vamos sempre fazer no formato de diálogo para não ficar cansativo, ok? Então o tempo inteiro a gente abre espaço para que vocês possam também levantar dúvidas, ok? Assim fica algo mais agradável. Claro que se durante a apresentação tiver uma dúvida incomodando demais, aquela que não dá para esperar, levantem a mão e a gente abre também o espaço, para fazer uma coisa bem mais agradável do que apenas uma exposição que é muito cansativo. Ok, assim? Combinado? Combinado? Então 10h30, o intervalo e depois voltamos. Bom, o tema, o Livro dos Espíritos, sua simplicidade e profundidade, que é uma característica própria dessa obra. Eu gosto sempre de usar essa frase do grande filósofo materialista Nietzsche. Esse filósofo tem uma frase que realça muito bem tipos de escritores e de obras. O Nietzsche diz: quem se sabe profundo se esforça para ser claro. Quem gostaria de parecer profundo à multidão se esforça para ser obscuro. O Nietzsche estava, inclusive, provocando alguns escritores, alguns filósofos, que têm a característica, por exemplo, às vezes, de ser profundo, mas não são nada claro. Há muito isso na filosofia e em autores. Você vai encontrar, por exemplo, um filósofo muito profundo, chamado Immanuel Kant, um filósofo alemão admiradíssimo, mas muito pouco claro. É muito difícil você conseguir ler uma obra de um filósofo desse. Você tem que ter quase que um treinamento, um curso de leitura. Não é o ser humano normal que consegue ler. Não é um problema de vocabulário, não é significado de palavras, não. A construção do texto, as frases têm uma construção muito complexa. Então você tem muito trabalho de ler um filósofo desse. Eu sempre digo, se você duvida, vai na internet, bota lá Crítica da Razão Pura de Immanuel Kant, faz download, tem de graça, não precisa pagar, e você vai lá pegar, por exemplo, e você tenta ler um parágrafo. Você vai ver o que é uma obra difícil de ler. Então, obras profundas existem muitas. Obras simples e claras também tem muitas. Veja livros de autoajuda, romances, que a pessoa lê assim, quase que numa leitura dinâmica, não tem profundidade. Agora, combinar as duas coisas, clareza e profundidade, não é fácil agora você encontrar.
encontrar autores que ao mesmo tempo são claros e ao mesmo tempo são profundos. Como é que você identifica isso? Quando o autor é claro, numa primeira leitura você já vê muita coisa bonita. Sem muito esforço você já capta muito do pensamento desse autor. Mas quando ele é profundo e claro, além da primeira leitura, a segunda leitura, a terceira leitura, a quarta, a quinta, você cada vez vai descobrindo coisas mais profundas no mesmo texto. Você fala, mas como eu não tinha visto isso a primeira vez que li? Como eu não tinha visto isso? Como eu não tinha visto isso? E você vai descobrindo que o autor é profundo. Não é apenas claro. Kardec certamente foi escolhido, e Santo Agostinho, numa mensagem na Revista Espírita, vai dizer que ele fora escolhido por Deus para que o Espiritismo tivesse um único tronco, uma única estrutura. Ele foi escolhido exatamente, além de ser um espírito muito evoluído, ele tinha essa capacidade de expressar o pensamento com clareza e profundidade, o que é algo raro. Alguém que escreve para todo mundo e ao mesmo tempo para os mais exigentes filósofos estudiosos. Ele atende aos dois públicos no mesmo texto: a clareza e a profundidade. Eu vou tentar fazer isso um pouquinho com vocês aqui até 12:30. Mostrar a clareza e depois mostrar a profundidade. Nós vamos fazer esse exercício de pegar alguma frase, um texto, faz a primeira leitura, faz a segunda, a terceira, e você vai descobrindo que há profundidade no texto, mostrando essa qualidade que é tão importante e rara em grandes escritores, claros e profundos ao mesmo tempo. Isso tinha que ser porque a obra deve ser dirigida a todos. A obra espírita de Kardec foi dirigida e é dirigida a todo tipo de público. Ele não podia escrever apenas para as pessoas do povo, nem apenas para os grandes filósofos e leitores. Não, ele tinha que atender todo mundo. Por isso essa qualidade teria que estar presente. É curioso quando você vai ler a Revista Espírita, uma das obras de Kardec, em que ele descreve os grupos de estudos na cidade de Lyon, entre os operários de Lyon. Muitos analfabetos que liam as obras de Kardec. De que maneira? Um que não era analfabeto lia e os outros ouviam e aprendiam o pensamento espírita. Então veja, uma obra que atendia a todo o público. Da mesma maneira que as pessoas mais preparadas intelectualmente estudavam com profundidade o texto de Kardec. Então uma obra que na verdade atinge todo mundo. Por isso a importância da gente mergulhar nesse texto, para a gente ir descobrindo como isso está presente, como ele consegue atender a todo mundo, ok? Então eu vou tentar fazer isso hoje com vocês, mostrar um pouco desta clareza e profundidade. É muito importante a gente entender o que é o Espiritismo para Kardec e para os Espíritos. Lembro a vocês, e vocês podem aí, quem tem o Livro dos Espíritos, abrir na introdução aí, vocês vão encontrar já no item 1 da introdução. Quem tem e quiser abrir, já aí no item 1, no primeiro parágrafo da introdução, no segundo parágrafo, no finalzinho do primeiro parágrafo, Kardec já vai colocar a palavra espiritismo. Ele cria a palavra espiritismo em francês para designar a doutrina que está no livro. E ele vai começar aí, nesse item 1, no segundo parágrafo, aí no começo, ele vai começar com uma frase mais ou menos assim, né? Que o que a doutrina, que essa obra contém como especialidade a doutrina espírita. Ou seja, a doutrina espírita está presente na obra O Livro dos Espíritos. Então, como especialidade, o Livro dos Espíritos contém a
doutrina espírita. Acharam essa frase aí? Tá no finalzinho aí, no começo do segundo parágrafo do item 1, não é isso? Como generalidade, prende-se a doutrina espiritualista. Como especialidade, o Livro dos Espíritos contém a doutrina espírita. Então, ele criou a palavra espiritismo em francês, ela não existia. Então ele criou para dizer, ó, esta palavra vai designar a doutrina que está nesta obra. Bom, e ele vai então no que é o espiritismo, uma outra obra que ele vai publicar em 59, essa obra aí é de 57, ele vai então definir o que é o espiritismo. O que é esse espiritismo que a gente estuda? Então ele apresenta essa definição, que o espiritismo é ao mesmo tempo uma ciência de observação e uma doutrina filosófica. Ciência de observação, isso é importante. As ciências de observação são aquelas ciências que são construídas no laboratório, na experiência, na interação com os fenômenos, diferente das chamadas ciências da razão, como a lógica, como a matemática, por exemplo. A matemática você constrói sem precisar fazer nenhuma experiência em laboratório. Ela é uma ciência da razão, basta o pensamento. Eu trabalhei muito tempo com matemática e o que eu mais gostava de fazer era deitar no quarto no escuro e fazer matemática deitado no escuro. Só depende de pensar, é concentração, pensamento. Já uma ciência de observação, você tem que ir para o laboratório da natureza. Você tem que interagir com os fenômenos. Que fenômenos que a ciência espírita vai estudar? A interação dos espíritos no mundo corporal. Então Kardec teve que fazer as experiências por meio da mediunidade, as batidas, os movimentos dos corpos, a psicografia direta e indireta, a psicofonia, os diversos fenômenos. Então foi na interação no laboratório da mediunidade que a ciência espírita foi surgindo. Por isso ela é uma ciência de observação. Kardec não ficou imaginando como é o mundo espiritual. Na interrogação com os espíritos, ele foi obtendo as informações necessárias para entender como é que os espíritos vivem e como se dá a interação dos espíritos com os homens. Então é uma ciência de observação e uma doutrina filosófica. E nós vamos já entender o que é essa doutrina filosófica. Na verdade, Kardec também aqui foi revolucionário, porque se você entregar uma obra como essa na academia e pedir para os filósofos especialistas olharem, eles vão dizer, isso não é filosofia. Não é filosofia. Porque não é um sistema filosófico como ocorre com os sistemas dos grandes filósofos. Não é isso. Kardec introduziu uma noção de filosofia, do que hoje a gente chama filosofia de uma ciência. É a filosofia que você constrói a partir da ciência. Hoje está comum isso, hoje tem filosofia da mecânica quântica. O indivíduo pega a mecânica quântica e faz reflexões filosóficas em cima da mecânica quântica. Isto é filosofia de uma ciência. E Kardec vai dizer, em outras palavras, mais ou menos isso, quando ele vai explicar o que é a filosofia aqui. Primeiro ele explica o que é a ciência. Como ciência prática, ele consiste nas relações que se estabelecem entre nós e os espíritos. E como filosofia, compreende as consequências morais que dimanam dessas mesmas relações. Então a filosofia estuda as consequências daquilo que a ciência ofereceu. Vamos explicar isso um pouco melhor. Quando surgiu a geometria é muito velha, vem desde a Grécia Antiga. No século XVIII, XIX, principalmente, começaram a surgir geometrias diferentes daquela que tradicionalmente as pessoas conhecem. E diferente mesmo. Por exemplo, na geometria que vocês aprenderam na escola, a chamada geometria euclidiana, a soma dos ângulos de um triângulo dá 180 graus. Se você somar num triângulo os 3 ângulos, dá sempre 180 graus. Surgiram geometrias que fazem propostas diferentes. Surgiram na época, no século XIX, pelo menos duas.
uma que dizia que dava maior que 180 graus, outra que dizia que dava menor que 180 graus. E a partir dessas geometrias diferentes, começaram a fazer uma filosofia sobre o espaço. Como deveria ser o espaço a partir dessas geometrias. Esta filosofia em cima de uma ciência, no caso de uma ciência exata, a matemática, era a filosofia de uma ciência. Quando Albert Einstein introduz a relatividade, que estuda as relações entre velocidade, espaço e tempo, vários filósofos começaram a fazer reflexões sobre o espaço e o tempo em cima daquela ciência. E nasciam as filosofias do espaço e do tempo. Então, era a filosofia em cima de uma ciência. Filosofia de uma ciência. E não a filosofia especulativa dos grandes filósofos, que procura explicar tudo, pensar em tudo, responder tudo. Não é isso. Eu vou me concentrar só naquilo que a ciência apresenta. E vou refletir sobre os resultados daquela ciência. E não ficar refletindo sobre tudo. É o que Kardec faz aqui. É uma filosofia de uma ciência e não uma filosofia. É por isso aí que nos prolegômenos, vocês podem abrir aí os prolegômenos, logo depois da introdução, tem aí essa cepa, esse pedacinho de uma videira, né? Um ramo de uma videira, que tem aí o ramo, o cachinho de uva aí, prolegômeno. Claro, depende do tradutor, prolegômeno ou prefácio, dá a mesma coisa. Aí no prolegômeno, mais ou menos no meio aí do texto, é um texto curto, Kardec vai dizer que ele apresentaria uma filosofia isenta dos prejuízos do conceito de sistema. É uma filosofia que não é um sistema filosófico, não tem os prejuízos que tiveram os grandes sistemas filosóficos que foram construídos pelos filósofos, porque cada filósofo constrói o seu sistema diferente. Então o Espiritismo não é um sistema filosófico como foi o de Descartes, como foi o de Kant, como foi o de Hegel, como foi o de Platão. Não é isso. É reflexões filosóficas em cima da ciência espírita. Isso é algo importante. Por isso que a filosofia espírita se preocupa com questões específicas ligadas aos espíritos e os homens. Não fica respondendo sobre tudo, como Descartes pretendeu com a sua filosofia, como Kant pretendeu com a sua filosofia. Não é isso. A filosofia espírita não é um sistema filosófico, mas ela faz reflexões em torno da ciência espírita. Assim, não há filosofia espírita sem ciência espírita, porque a filosofia é construída em cima da ciência espírita e não para refletir sobre tudo. Então Kardec teve essa percepção de que ele não estava fazendo um sistema filosófico, mas ele está fazendo reflexões filosóficas em cima da ciência espírita. Então essa é a definição que ele vai dar de filosofia e de espiritismo. Uma ciência e uma filosofia. Claro que há muitas pessoas acostumadas com o caráter religioso do espiritismo poderia perguntar por que ele não botou aqui a palavra religião. Ele vai explicar isso num artigo de dezembro de 68 na Revista Espírita. Porque se você pega a palavra religião, ela já tem um sentido consagrado pelo uso. Toda religião, diz ele, tem práticas de adoração exterior, tem cultos, tem dogmas, tem sacerdotes. Você não tem isso no espiritismo. Então, se ele usasse a palavra religião no sentido usual que o dicionário usa, que todo mundo usa, a pessoa diz, mas peraí, mas cadê os dogmas, os cultos exteriores, as práticas, cadê os sacerdotes? Bom, não tem? Então como é que isso é religião? Então ele diz, se você usar o sentido usual da palavra, o espiritismo não é religião, porque não tem dogma, não tem nada disso. Mas se você quiser usar a palavra religião aplicada ao espiritismo, você vai ter que usá-la apenas no sentido filosófico do termo, no sentido de religare, de ligação dos homens entre si, de ligação dos homens a Deus, da parte moral do espiritismo, da caridade, do amor, das leis morais, que são essas consequências morais.
Ou seja, religião no sentido filosófico está dentro da filosofia espírita. É uma parte daquilo que a filosofia espírita traz. Na filosofia espírita se trata de Deus, da caridade, da moral. Então, se você usar a religião nesse sentido filosófico, ela já está dentro da filosofia espírita. Então, Kardec teve todo o cuidado para não usar uma palavra que tem um sentido comum dado pelo dicionário, pelo uso das pessoas, para que não houvesse confusão. Ele diz para que as pessoas não vissem no espiritismo mais uma seita religiosa com seus sacerdotes, cerimônia, culto. Não tem isso no espiritismo. Mas ele trata de Deus, ele trata da caridade, ele une os homens num laço de amor, de fraternidade. Isto é parte da filosofia espírita, ou, se você quiser, parte da religião no sentido filosófico do termo, como ele vai dizer. Veja o bom senso dele. Você pode usar a palavra, mas com esse cuidado, dizendo que se trata de um uso de uma palavra no sentido filosófico do termo, e não no sentido do dicionário, não no sentido comum do termo, como o dicionário apresenta, ok? Então essa observação é importante. Então esse aspecto religioso no sentido filosófico está dentro da própria filosofia espírita. Está lá dentro disso que ele chamou a filosofia espírita. Depois que ele faz isso, ele dá essa síntese muito bem feita do que é o espiritismo. Vai dizer, o espiritismo é uma ciência. E agora ele vai tornar preciso. Toda ciência tem o seu objeto de estudo. O que ela estuda? Então você vai pegar a química, ela tem o seu objeto específico de estudo. Os elementos químicos, as reações químicas, as substâncias. A química não estuda o movimento dos planetas, a queda desse objeto, o seu largar. Isso não é de competência da química. A química tem o seu objeto de estudo. A física tem o seu objeto de estudo. A biologia tem o seu objeto de estudo. A sociologia tem o seu objeto de estudo. A antropologia tem o seu objeto de estudo. Toda ciência tem o que ela estuda. E nenhuma ciência estuda tudo. Algo que estuda tudo não é ciência, é uma doutrina mística. Toda ciência é limitada ao seu objeto de estudo. Isso o cientista aprendeu. Não adianta querer estudar tudo, porque nós não somos Deus. Nenhuma ciência dá conta de estudar tudo. Ela tem o seu domínio. Ela estuda aquele domínio específico. É ali que ela se concentra, é ali que ela busca as suas leis, ali que ela interpreta os fenômenos daquele domínio de estudo. Então, se você faz uma pergunta sobre sociologia para química, aqui vai dizer, pá, não é meu terreno, não posso dizer nada. Você vai fazer uma pergunta sobre física para economia? Peraí, você está misturando coisas. A física não trata das questões econômicas, a economia não trata das questões da física. Cada ciência tem o seu domínio. Claro que há ciências que estão nas fronteiras, uma tocando na outra. Por exemplo, química e biologia, embora cada um tenha suas leis, há fenômenos comuns às duas. Você vai estudar o metabolismo do ponto de vista biológico, mas você pode entrar numa estrutura, quando você chega nas enzimas, na estrutura química, opa, peraí, você está entrando na química. Aí a biologia conversa com a química naquela região de fronteira. Mas, por exemplo, a economia não tem região de fronteira com a física. O economista nunca precisa olhar para a física para fazer as leis da economia, para discutir a economia. Mas tem ciências que têm região de fronteira. Na região de fronteira, naquele espaço em que é comum as duas, você tem que ouvir as duas. Uma não pode falar sem ouvir a outra. Mas fora da região de fronteira, cada uma é independente da outra. E aqui Kardec define qual é o objeto de estudo, quais são os fenômenos que o Espiritismo vai estudar e vai propor suas leis. Vai estudar o quê? A natureza. Estudar a natureza é estudar o que é dizer o que é. Então vai estudar a natureza, a origem, de onde veio, o destino, para onde vai, de quem? Dos espíritos. Então ele vai dizer o que é o espírito, de onde ele veio, para onde ele vai.
Então o Espiritismo não vai estudar a calvície, lamentavelmente. Não vai estudar. Não vai estudar o movimento dos planetas, as reações químicas, ou a vida no interior do indivíduo. Não é tema do Espiritismo. Tem espírita que gosta de falar sobre tudo, é o espírita. Eu sou físico. Se você me fizer uma pergunta, eu vou dizer, bom, eu posso te responder essa pergunta se for da área da física, o que a física diz. Mas eu não vou dizer o que o Espiritismo diz. O Espiritismo não diz nada. Não é objeto de estudo dele tratar do movimento dos astros, do surgimento dos planetas, das reações químicas, da forma como o seu metabolismo funciona, da forma como o seu cérebro funciona. Não é tema do Espiritismo tratar disso. O Espiritismo trata dos espíritos, natureza, origem e destino, bem como das relações desses espíritos com o mundo corporal, como eles se relacionam conosco, como o espírito se relaciona com o nosso mundo, os fenômenos em que os espíritos interferem no mundo. Nós somos espíritos encarnados. Então ele vai estudar esse conjunto de fenômenos que envolvem sempre os espíritos. Então é uma ciência nova. Até o surgimento do Espiritismo não tinha uma ciência sobre o espírito. Por quê? Porque os materialistas negavam o próprio espírito e ainda continuam negando. Para eles, quem está falando aqui é um cérebro comandando uma boca, etc. e tal. Para o Espiritismo, quem está falando é o cosmo, e o cosmo é uma alma, um espírito, que usa um cérebro como meio para mexer esse corpo e produzir a voz. Para o materialista é um cérebro. Para o Espiritismo é um espírito. Então, é uma ciência totalmente nova, que surgiu neste século XIX, no dia 18 de abril de 1857, com a publicação dessa obra, O Livro dos Espíritos. Então, muito cuidado, não peça ao Espiritismo aquilo que ele não possa dar. Que é muito comum as pessoas quererem saber de tudo. É ótimo isso, né? Que a gente queira ter perguntas sobre tudo. A pessoa chega com depressão, mas eu estou com depressão. O que o Espiritismo diz? Vai procurar um médico. Ele não trata de depressão. Não é tema. Ah, mas eu estou com uma influência espiritual. Bom, vamos discutir o assunto. Vamos conversar. Ah, eu estou com uma dor de cabeça, Peraí, você já foi ao médico? Já procurou um médico adequado para ver o que você tem? Porque pode ser um problema só físico. Então o Espiritismo respeita as diversas ciências. Cada um no seu, como é que diz o jovem hoje? Cada um no seu quadrado. Só na região de fronteira é que os dois conversam. É o caso de algumas situações em que envolve a influência dos espíritos e ao mesmo tempo o surgimento de uma doença. Aí ele conversa dos dois lados. O que eu posso cuidar da influência dos espíritos e o que o médico pode cuidar da doença. Então ele conversa com os dois, mas ele não tem a pretensão de não ouvir a ciência na região de fronteira. Seria uma tolice. Uma tolice. Do mesmo jeito que o médico utiliza remédio, consulta química, consulta biologia, para poder fazer o diagnóstico. Na região de fronteiras tem que ouvir todo mundo, porque todo mundo tem que dar a sua contribuição. Mas sobre os planetas, origem dos planetas, esquece, o Espiritismo não trata disso. Não trata do tema que não envolva os espíritos. Embora nós, espíritas, gostamos de falar de tudo, misturamos tudo, né? A gente adora misturar tudo, biologia. Hoje está na moda querer misturar física com espiritismo. Eu nunca vi, isso virou uma febre, uma moda, né? As pessoas veem, a física é muito estimulante, a mecânica quântica, e todo mundo quer misturar com o espiritismo. O espiritismo não trata disso. O espiritismo não trata dessas coisas e não se mistura com essas coisas. Se você perguntar para o físico sobre o espírito, ele vai rir de você. Peraí, eu não estudo isso, não trato disso, não há espírito, eu estou preocupado com a matéria. Ponto. Então, essa lucidez Kardec teve, definir com precisão o objeto de estudo do espiritismo, estudar os espíritos e suas relações com o mundo corporal,
com os homens, ok? Isso é muito importante, até para quando a gente vai fazer uma pergunta. Muito cuidado quando você vai fazer uma pergunta. Se você vai fazer uma pergunta, veja se o tema da pergunta diz respeito ao Espiritismo. Se não, procure o especialista lá. Vá procurar o especialista que vai te responder, se não é o tema específico do Espiritismo, ok? Para que a gente não peça aquilo que não cabe ao Espiritismo te dar, senão você se frustra. E sabe que nós, seres humanos, espíritos imperfeitos, adoramos falar, né? A pessoa tem dificuldade de dizer assim, não sei, não é meu tema. A maioria quer dar a sua opinião. Não é à toa que a internet mostra isso o tempo inteiro. Faz uma pergunta a uma pessoa, ela tem uma resposta. Mesmo que não seja da sua área, ela quer dizer alguma coisa. Então, cuidar para a gente saber exatamente o que pedir do Espiritismo. Não vamos pedir mais do que é a proposta dele. Senão a gente se frustra. Ah, mas o Espiritismo não responde isso. Não responde mesmo, não é o assunto dele. Ele não trata disso mesmo. Por isso é uma boa ciência. Quem tem resposta para tudo são as doutrinas místicas. Você pergunta, o cara tem uma resposta. Você não entendeu a resposta, não. Ele usou lá aquelas palavras, mas tem uma resposta. Isso é doutrina mística. O cientista, a ciência diz, não sei, isso não é meu campo de estudo, não é meu campo de investigação. Se cala. Os filósofos costumam dizer assim, a diferença entre o sábio e o ignorante, né? Que a sabedoria é sempre limitada, diz Schopenhauer, a ignorância é infinita. Como a ignorância é infinita, ela é atrevida, ela responde tudo. Ela é infinita, ela se mete em tudo, fala em tudo. O sábio se cala quando não sabe. Não sei. O sábio não é o tagarela, o ignorante é o tagarela. O sábio se cala, o ignorante fala, você pergunta, ele fala. O sábio, não sei. A gente não gosta do não sei, né? As pessoas querem que você diga alguma coisa. É típico da nossa ignorância. Somos atrevidos os ignorantes. Como a nossa ignorância é infinita, a gente tem um atrevimento. O sábio aprendeu a ficar quieto e a dizer não sei. Ok? Bom, agora nós vamos entrar um pouquinho, para a gente provocar vocês, até para vocês também usarem um pouco o livro. Eu gosto de trabalhar para mostrar a beleza, ao mesmo tempo a clareza e a profundidade do pensamento de Kardec, com dois princípios lógicos, metodológicos, que são importantes para uma ciência qualquer, para a gente entender esses princípios. O primeiro deles é o princípio da consistência e o outro da completude. Eu vou explicar rapidamente o que é. O primeiro deles, a consistência. Uma boa ciência não pode dizer algo e depois negar aquilo que ela disse. Ela não tem Cosme é calvo e depois Cosme é cabeludo. Peraí, escolhe. Não dá para ter as duas coisas. Ela não pode ter contradições. Num lugar você afirma uma coisa, no outro lugar você afirma outra coisa. Não dá. Os filósofos demonstraram há muito tempo, principalmente os filósofos que eram lógicos, e Aristóteles, que é considerado o criador da lógica, 300 anos antes de Cristo, os lógicos, em especial Aristóteles, haviam demonstrado que se você tiver uma contradição numa ciência, numa teoria qualquer, ela não mais separa as verdades das falsidades. Ela não serve para nada. Basta uma contradição para que toda a ciência seja incapaz de dizer o que é verdadeiro e o que é falso para ela. Pô, mas aí não serve para nada, né? Imagina, é verdadeiro que se eu botar a mão na tomada vai dar choque? Não, não é verdadeiro. É verdadeiro. Não, não é. Então o que eu faço? Eu boto a mão na tomada ou não boto? Se ela não mais disser para mim o que é verdadeiro, eu não sei o que fazer com ela. Não serve para nada. Vou fazer o quê? Eu boto a mão na tomada ou não boto? É verdadeiro ou falso se eu pular daqui eu vou me esborrachar lá embaixo? Se a ciência não disser para mim o que é verdadeiro e o que é falso, na dúvida, quer pular?
Vou tomar ácido sulfúrico. É verdadeiro ou falso que ele vai destruir o meu estômago? E antes do estômago queimar tudo até chegar lá. É verdadeiro ou falso? Se a ciência não dissesse, ela vai, é verdadeiro e é falso? Bom, se ela diz é falso, eu tomo. Se ela diz é verdadeiro, eu não tomo. Então, separar a verdade da falsidade é o papel fundamental da ciência. Se ela não faz mais isso, não serve para nada. E os lógicos demonstraram que uma contradiçãozinha só é suficiente para destruir a ciência. Por isso, o princípio da consistência é muito importante. Você tem que estar com ele na cabeça o tempo inteiro. Vamos dar um exemplo. Alguém aí está com um livro dos Espíritos. Vamos lá. Abre a pergunta 365 aí. Aqui, no papel. Vamos lá. Você está aí? 365. 365. Você que chegou, você consegue ler daí para mim? A pergunta só. Você consegue ler? Bem alto? É. Olha essa pergunta. Vou repetir a pergunta dela. Por que é que alguns homens muito inteligentes, o que indica estar encarnado neles espíritos superiores, são ao mesmo tempo profundamente viciosos? É isso? Eu errei? Tá igualzinho? Repete você para não ter dúvida. Olha o que a pergunta está afirmando. Essa é uma pergunta que pergunta e afirma. Ela está afirmando. Por que é a pergunta? Agora ela afirma. Por que o quê? Esse o quê que ela dá é uma afirmação. Por que que alguns homens muito inteligentes, o que indica acharem-se encarnado neles espíritos superiores, são ao mesmo tempo profundamente viciosos? Bom, se você lê o que a pergunta está afirmando, você fala, peraí, ela está dizendo que tem homens muito inteligentes, que tem encarnado neles espírito superior, e eles são, no entanto, profundamente viciosos. Como essa pergunta é a 365, o leitor que estivesse estudando, ele passou primeiro pela pergunta, pelo item 100 do Livro dos Espíritos, chamado Escala Espírita. Ele ia ver lá o que são os espíritos superiores. Ele ia chegar lá, espírito superior. Quando ele vai ler o que são, lá de espírito superior não tem vício nenhum. Ele não tem ciúme, inveja, mágoa, só tem virtude. Espera aí. Ele disse no item 100 que os espíritos superiores não têm vício. Agora ele está afirmando na 365 que tem espírito superior profundamente vicioso. Espera aí. Isso é uma contradição. Ou tem espírito superior vicioso ou não tem. Não está para não ter e ter. É como ter cabelo e não ter cabelo. Os espíritos superiores ou não são viciosos ou são viciosos. Olha a importância do princípio da consistência. Se você pega desse jeito, você fala, viola a consistência. Bom, mas Kardec e os espíritos iam botar uma doutrina inconsistente? Você tem que... Na lógica a gente faz assim. Quando você está lendo um autor que seja bom, primeiro desconfie de você. Você talvez esteja lendo mal. Segundo, desconfie do tradutor. Terceiro, desconfie do autor. Bom, vamos primeiro desconfiar da gente. Será que a gente está lendo mal? Não, está escrito aí. Porque é que alguns homens muito inteligentes, o que indica acharem-se encarnado neles espíritos superiores, são ao mesmo tempo profundamente viciosos. O texto está claro. O espírito superior são ao mesmo tempo profundamente viciosos. A afirmativa da pergunta está assim.
E se você for lá, a partir do item 100, eu não lembro se o espírito superior está lá no 110, 111, onde ele diz que o espírito superior não tem vício nenhum. São os modelos de virtude. Você fala, bom, então a 111 com a 365 tem uma inconsistência. Mas como eu disse, como é que você faz? Você primeiro desconfia de você. Não, a leitura está certa, não estou inventando nada. Está escrito, homens muito inteligentes, o que indica acharem-se encarnado neles, espírito superior, são ao mesmo tempo profundamente viciosos. Não tem dúvida. Agora você vai para... Não pode ter... Se tiver inconsistência, Kardec está mal, a obra está ruim. Um filósofo dizia, esse cara não sabe fazer ciência. Aí você vai desconfiar do tradutor, ok? Será que não tem um problema de tradução? Aí você vai ler outra tradução. Alguém podia ler a tradução da Kardecpédia? 365, não consegue? Então eu vou pedir licença a vocês, vou ler aqui. Ok? A tradução que está no nosso site da Kardecpédia. Vocês me dão licença? Se desconfiarem, eu mostro, viu? Vocês vão acreditar em mim? Então tá aqui, Kardecpédia. Como é que é a tradução? E depois, se vocês quiserem, eu boto o original francês. Que na Kardecpédia a gente pode botar um ao lado do outro, para você ver. Mas eu vou aqui botar a questão. Eu podia falar de cor que eu sei, mas eu vou ler aqui para vocês. Pena que eu não consigo botar aqui a projeção, mas está aqui. Olha como é a tradução. Por que é que alguns homens muito inteligentes, o que constitui indício de superioridade, são ao mesmo tempo profundamente viciosos? Vou ler de novo. Por que é que alguns homens muito inteligentes, o que constitui indício de superioridade, claro, né? Se o cara é muito inteligente, é um indício de superioridade. Que superioridade? Superioridade intelectual. Não são espíritos superiores. São, ao mesmo tempo, profundamente viciosos. Bom, agora não tem contradição nenhuma. Homens muito inteligentes, o que é um indício de superioridade, porque eles têm a superioridade intelectual, são ao mesmo tempo profundamente viciosos, porque eles não têm a superioridade moral. Os espíritos superiores têm ambas, a superioridade moral e a intelectual. Não tem espírito superior aqui encarnado neles. Então, ao desconfiar de você, você descobriu que estava lendo certo. Segundo passo, desconfia da tradução. E depois, sim, você vê, não, o Kardec não errou, nem os espíritos. Não há inconsistência. O texto está muito bem escrito por Kardec. No caso, a pergunta do Kardec. É escrito por ele, as perguntas foram ele que escreveu. Então o texto está corretamente escrito e não há inconsistência. Mas o tradutor errou. Ele foi infeliz na escolha dos termos. Só isso, ele não teve a intenção de errar. Toda a tradução tem falha porque o tradutor tem que escolher. Às vezes, na hora que ele escolhe, ele não é feliz. Isso é normal acontecer com todas as traduções. Por isso a gente recomenda sempre, use mais do que uma tradução. Nunca use uma só. Essa sua é uma, alguém aqui tem uma outra diferente, que foi distribuído aí livros. Alguém que pegou um livro um pouco maior aí do Luiz Espíritos, quem está aqui? Sim, vê se esse aí corrigiu para que é indício de superioridade. 365. Pode? Não, a pergunta só, né? Sim. Ok, tem uma outra tradução aí? Essa aí, leia, 365. Cometeu o mesmo erro do Descartes.
Percebe? Então, você tem que olhar. O que eu estou fazendo com o exercício com vocês, eu mostrar assim, eu estou há 40 anos mergulhando no pensamento de Kardec, nos originais franceses, comparando com as traduções. Até hoje não vi nenhuma inconsistência. E olha que eu procuro, porque eu sou formado em lógica, eu tenho mestrado, doutorado em lógica e filosofia, e a gente é treinado para achar essas coisas, e eu fico procurando, viu? Kardec escreveu muito bem, era um espírito que sabia escrever. A ciência espírita é muito bem construída. Então, quando você acha que alguma coisa está acontecendo, pode desconfiar de você, você pode estar lendo mal, depois desconfie do tradutor e, por último, desconfie do autor. Mas cuidado para desconfiar de um bom autor, hein? Leva tempo. Eu me recordo que uma questão que está saindo agora a análise dela no meu terceiro livro, que eu estou publicando, eu demorei quase 10 anos para descobrir que o problema era meu e não do texto. Eu desconfiei do texto durante 10 anos. Aí descobri que o problema estava na minha leitura, mas demorei um bom tempo para descobrir isso. Então, cuidado, porque você está diante de uma obra profunda, bem escrita. Kardec e os espíritos superiores que ditaram essas obras sabem escrever muito, 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 muito bem. Ok? Vamos explorar mais alguns exemplos, porque a consistência, por que ela é tão importante? Porque quando você vai, por exemplo, comparar uma outra obra com Kardec, eu mostro isso naquele livro ali, Espírito e Matéria, né? Quando você estuda a obra de Kardec, seus 23 textos, que é o que eu boto na Kardecpedia, todas as obras de Kardec para vocês estudarem, vocês veem a consistência, a coerência do texto o tempo todo. Kardec não se contradiz. Isso é algo extraordinário. Mas depois que você aprende o que é o pensamento de Kardec, sua lógica, sua estrutura, você vai ler uma outra obra, você tem que comparar com quem? Com Kardec. E se uma obra fala diferente da dele, você vai ter que fazer opção. Não pode ficar com a inconsistência. Ok? Você não pode ter uma afirmativa tal e outra afirmativa contrária. Dá um exemplo. Você não pode ter uma afirmativa do tipo: o espírito enxerga por todo o perispírito, como está no capítulo no item 257 do Livro dos Espíritos, das percepções. O espírito enxerga por todo o perispírito. E você não pode ter um outro lugar que diz assim: o espírito enxerga por 2 olhos. O perispírito tem 2 olhos lá para enxergar. Peraí, ou ele enxerga por todo o perispírito, ou ele tem 2 olhos. Não dá para ser as duas coisas. Então, se você encontrar alguém afirmando que o espírito enxerga por 2 olhos no perispírito, está entrando em choque com o que está em 257, o item 257. Você vai ter que escolher. Você vai ter que escolher. Você não pode ficar com as duas coisas? Não dá. Ou enxerga por todo, ou enxerga por 2 olhos. É o que acontece com vocês. Eu pergunto, vocês enxergam por todo o corpo? Ou pelos 2 olhos? No corpo a gente enxerga pelos 2 olhos. Senão eu mando você fechar os 2 olhos e me enxergar, né? Se você enxergasse por todo o corpo, tapa os 2 olhos. Não dá para ter as duas coisas. Isso seria uma inconsistência. Então, a consistência é importante para você comparar. Você vai ter que decidir. Ok? Você vai ter que decidir. Vou dar um exemplo que parece inconsistência, mas que não é. É o que a gente chama de evolução. Quando você evolui. Por exemplo, Kardec no livro dos Médiuns, vocês não têm aí, mas se vocês não acreditarem em mim, eu vou ter que abrir aqui a Kardecpedia e mostrar. Mas Kardec no livro dos Médiuns, no capítulo das obsessões, no item subjugação, ele vai afirmar categoricamente que não há possessão.
A frase dele é categórica: não há possessos, há apenas subjugados. Na obra Gênese, no capítulo dos milagres, Kardec tem um item intitulado Obsessões e Possessões. E lá ele tem um parágrafo que ele afirma a possessão, há possessos. Aí você fala assim, alguma coisa está errada. No livro dos Médiuns ele diz, não há possesso. Na Gênesis ele diz, há possesso. Não dá para ter as duas coisas, ou há ou não há. Na Revista Espírita de dezembro de 63, numa mensagem admirável chamada Um Caso de Possessão, Senhorita Júlia, e a Revista Espírita é uma das 23 obras que ele recomenda você estudar. Lá ele diz, eu havia dito que não há possesso, mudou, há possesso. A experiência demonstrou que há possesso. Então isso é o que chama evolução. Você muda um conhecimento quando fatos novos se apresentam e você faz a correção. Ele fez a correção na Revista Espírita. Por isso que na Gênesis ele coloca tranquilamente, porque ele pressupõe que os estudiosos do Espiritismo tenham lido a Revista Espírita, onde a correção foi feita. Isso é uma correção, não é uma inconsistência. Se você pegar na Kardecpédia, lá, o livro dos médiuns, o capítulo das obsessões, vai lá no item subjugação, quando você clica em textos relacionados, a Kardecpédia manda você lá para a Revista Espírita, nesse item, para você olhar. Ou se você for lá na Gênese, no item das obsessões e possessões, clique em textos relacionados, a Kardecpédia te manda para essa mensagem da Revista Espírita, para que você possa ver onde Kardec fez a correção. Então é uma evolução, correção, não é uma inconsistência. Ok? Então é muito importante. Então há coisas que podem haver evoluções, mas cuidado. Toda evolução tem que ser muito bem fundamentada. Quando você vai estudar esse artigo de dezembro de 63 e os artigos seguintes em que Kardec estuda a possessão, você vai ver o fundamento para essa mudança. Por que isso mudou? E o que é essa possessão que Kardec disse que não existia e que passou a existir? Um novo fenômeno mediúnico. Não é a possessão de um demônio, a tomada do corpo, nada disso. Ele vai explicar o que é essa possessão que passou a existir como um novo fenômeno mediúnico. Que Gabriel Delane vai chamar em suas obras de incorporação. A possessão é um fenômeno mediúnico em que o médium entrega todas as suas faculdades para o espírito, e não apenas uma delas. Para vocês entenderem melhor, na psicografia, o médium entrega o seu sistema nervoso que controla a mão e ele psicografa. Há casos, vários casos que Kardec relata de psicógrafos mecânicos que estão psicografando e conversando. A mão dele está controlada pelo espírito, o resto não. Ele vê com os próprios olhos, o médico conversa com a pessoa, mas a mão está controlada pelo espírito. No caso de mediunidade, de possessão, não. Ele entrega tudo. O espírito é que vê pelos seus olhos, fala pela sua boca, escreve, caminha. Gabriel Delane vai chamar isso de incorporação. Kardec usou a expressão possessão. Pode ser de um espírito bom ou de um espírito mau, não é possessão demoníaca. É uma nova faculdade mediúnica em que o espírito usa todas as faculdades do corpo do médium, não apenas uma delas. No médium vidente é só a visão, no médium audiente é só o sistema de ouvir. Na possessão é o corpo inteiro. Então é uma faculdade mediúnica nova. Então Kardec explica isso. Isto era uma evolução. Ele não havia identificado essa faculdade mediúnica lá no livro dos médiuns. Lá ele só havia identificado a psicofonia, a psicografia. Não havia. Ele identifica essa faculdade mediúnica a partir de 63 e passa a incorporá-la como nova faculdade mediúnica na revista e na obra Gênese. Nenhum problema. Ok? Houve um pequeno ajuste na ciência. É comum isso. Todas as ciências evoluem, fazem pequenos ajustes. Mas não é uma inconsistência. Então a consistência é um princípio muito importante. Você quando está lendo, peraí, isso aqui já foi dito o contrário em outro lugar. Desconfia. Quando você pega livros com inconsistência, você fala assim, melhor parar a leitura, porque agora não sei mais o que é verdadeiro e o que é falso. Por que eu vou continuar?
Sei mais o que é verdadeiro e o que é falso. Percebe? E há muitos livros na literatura espiritualista cheia de inconsistência. O cara diz uma coisa, depois ele esquece no segundo volume, diz outro contrário. Quando a gente está inventando coisas, é assim mesmo, né? Você inventa, escreve uma coisa, inventou, vai escrever o próximo volume, inventa de novo, esquece que lá no outro você disse aquilo. Não é ciência. Ciência não é assim. Ciência busca a verdade. A verdade é uma só, não tem meia verdade. Ou é ou não é. Tem evolução. Você achou que tal coisa era verdadeira, faz um ajuste, não, muda, pô. Mas não tem inconsistência, ok? Tá claro isso, gente? Estou confundindo vocês ou estou ajudando? Ok? Vamos ver mais alguns exemplos, porque temos 10 minutos antes do intervalo. A consistência é muito importante. Eu realço isso no meu livro Espírito de Verdade, Espírito e Matéria, a importância disso. Porque como você tem uma literatura que não para de crescer, são milhares de autores produzindo literatura espírita, se você não tiver isso claro, você pode engolir um montão de coisa e você fica assim, agora, o que é esse espiritismo? Um autor diz isso, outro autor diz aquilo, outro contrário. Pô, se eu estou no meio de inconsistência, né? Vamos embora para casa, né? Eu não sei mais o que é verdadeiro, o que é o falso, não é mais ciência. E aí a gente tem que aprender a raciocinar, a refletir, a examinar. Por isso que Kardec diz: o espiritismo exige exame. Exige. Tem que examinar, tem que refletir. Não pode aceitar porque fulano disse. Não há argumento de autoridade no espiritismo, como não há em nenhuma ciência, em nenhuma boa filosofia. Autoridade é quando você diz assim, fulano disse. Peraí, isso é autoridade. Nem mesmo vale a autoridade com respeito a Kardec. Kardec não é Kardec disse, é como ele disse, qual foi o argumento que ele produziu, quais foram as bases que ele usou para dizer aquilo. Em ciência você tira o nome da pessoa, você pega o argumento, as experiências, as bases que foram usadas para dizer que não é a pessoa que diz. Só para vocês terem um exemplo, na física, quando surgiu a mecânica quântica, que já está aí há 100 anos consagrada como física, Albert Einstein não aceitou. Albert Einstein tentou mostrar problema na mecânica quântica durante décadas. Não é porque Albert Einstein não aceitou que a comunidade... Não, é Einstein. Não tem argumento de autoridade na ciência. Ou você me produza um bom argumento, Einstein, contra, ou ninguém dá bola. Não deram bola para ele. Ele produziu o argumento, os caras da mecânica quântica foram lá e mostraram se o argumento está errado, responderam, e ele perdeu a briga. Pronto. Isso é ciência. Não tem argumento de autoridade. Não é porque fulano disse. É qual é o argumento, qual é o fundamento. Então não vale dizer a mesma coisa para Kardec. Não, foi porque Kardec... Não. Qual foi o fundamento? Qual foi o argumento usado? Como foi construído isso que ele está dizendo? Percebe a diferença? E aí você vai, então, refletindo. Cuidado com aquele que isso é uma mudança, isso é uma evolução. Peraí, não. Qual é o fundamento para ser uma evolução? O cara simplesmente disse, se você disse está dizendo que é uma evolução, eu digo que não é, vale a minha opinião contra a sua, e daí? Não é opinião, é qual é o fundamento, qual é a base. Estão entendendo isso? Se não tiver essa racionalidade, a gente fica inventando coisas sem nenhum controle mais. Nós perdemos o controle do que é verdadeiro, o que é falso. Aí vira uma brincadeira, né? De ficção, né? Cada um fala o que quer. É contar historinha, né? Você conta um, eu conto outro. Ninguém está preocupado com a verdade. Se você está estudando uma ciência, uma filosofia, a sua preocupação é com a verdade. Então, a consistência é importante. Eu vou provocar mais um exemplo para que a gente possa ir para o intervalo. Se não der tempo, eu paro no meio e a gente volta depois. Ok? Vocês podem abrir aí na 115
e na 621. Aqui é o cuidado de como você pode desconfiar de você, da leitura. Quando você vai ler a 115, está escrito assim, ó: Deus criou todos os espíritos simples e ignorantes, isto é, sem saber. Podem confirmar aí no livro, ok? Ora, se o espírito é criado simples e ignorante, sem saber, não sabe nada. Sem saber, conhece nada. Vazio de conhecimento. Se você ler a 621, está assim: onde está escrita a lei de Deus, não é? Onde está escrita a lei de Deus? Está escrita na consciência. Espera aí. Nós temos um hábito de ler em português o está como já está lá dentro, né? Já está. É muito comum quando você lê o está, você botar o já está. Onde está escrito, está lá. Espera aí. Mas se a lei de Deus está na consciência, e se isso se refere ao espírito, eu tenho um problema com a 115. Se ele não tem nada, como é que ele tem a lei de Deus dentro dele? Isso seria uma inconsistência. Ou ele tem alguma coisa dentro dele, ou ele não tem. A lei é um conhecimento. Se ele tem o conhecimento dessa lei dentro dele, ele não era vazio. Ou isso aqui não se refere aos espíritos, ou se refere, tem uma inconsistência. Tá claro? É assim que a gente vai aprofundando a leitura. Tá claro? Bom, você pode dizer, vamos olhar o francês, por exemplo. Não vai ajudar, porque o francês, o verbo, é o verbo être em francês, que é parecido com o verbo to be em inglês. O verbo être significa ser e estar. O verbo to be também, ser e estar. Então o francês não lhe ajuda muito. Eu sugiro que é bom ler a pergunta como se fosse um é, não como se fosse um está. Onde é escrita a lei de Deus, se essa pergunta se refere aos espíritos? Onde é escrita a lei de Deus? É significa o locus, o local. A lei de Deus é escrita na consciência, mas não diz quando. Aí você vai ler as outras perguntas, você percebe que o homem vai conhecendo a lei de Deus aos poucos. O espírito vai, ele nasce sem nenhuma lei, ele vai botando a lei dentro dele aos poucos. Mas ele coloca essa lei onde? Fica na consciência. Então a consciência seria o local onde é escrita, e não o já está escrito, ok? Estão entendendo a diferença? Uma pequena sutileza. Ao invés de ler o já como já está, como se na origem já tivesse, leia o être no francês, ou o to be como é, ou leia o está como é, e não como já está. Onde é escrito? Em que local o espírito vai escrevendo a lei de Deus ao longo do tempo? Vai escrevendo na sua consciência. Ele nasceu sem nada, vai vivendo, aprendendo, vai escrevendo a lei de Deus ao longo do tempo, ok? Então essa seria uma possibilidade de eu evitar a inconsistência. Veja como a consistência é importante. Ela está me direcionando a leitura. Aí agora eu vou ver a letra A. Mas a letra A: visto que o homem traz em sua consciência a lei de Deus, que necessidade havia de lhe ser ela revelada? Ele a esquecer e desprezar, aqui Deus foi que lhe fosse lembrada. Espera aí, o agora já não dá mais. Porque aqui a letra A está afirmando que o indivíduo traz na consciência a lei de Deus, e que ele a esquecer e desprezar. Eu só posso esquecer o que estava lá dentro. Ok? Então a letra A parece contra o meu Ela parece estar mais ligada ao
está. Ok? Bom, mas o está me dá problema com a 115. E agora? Sinuca de bico, como é que eu saio dessa? Percebe? Entenderam o problema? Ok? Se eu uso o aqui está dizendo que o homem já traz em sua consciência a lei de Deus. Ele vem com ela, já está dentro dele. E ele é esquecer e desprezar. Mas se já está dentro dele, como é que foi criado sem saber? Ok? Então, o já concorda com isso e o concorda com isso. Mas para concordar com os três, eu tenho que ter consistência entre a 115, a 621 e a 621A. As três têm que estar consistentes. Ok? Estão entendendo? A solução fica para depois do café. Enquanto isso, 30 minutos depois do café, vocês ficam meditando como resolver. Ok?